E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E hoje eu vou bater um papo bem rápido e sucinto com vocês sobre metaprogramação e aquele nomezinho que talvez você já tenha ouvido, a Reflection. Talvez você já tenha ouvido falar sobre um desses dois termos, metaprogramação, reflection, ou até magia negra da programação, mas o que a gente vai ver? A gente vai entender o que é isso e como isso funciona por baixo dos panos, como que isso pode trazer poderes pra gente e, obviamente, entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como já dizia tio Ben. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais conceitual, já deixa aqui o curtir e comenta pedindo sugestões de novos vídeos e me falando o que você acha disso. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com alguém e fazer tudo isso que o youtuber pede, beleza? Então, agora vem pra minha tela pra gente ver uma descrição bem formal e bem nada a ver que eu peguei diretamente da Wikipedia, sem vergonha na cara nenhuma. Metaprogramação é uma técnica de programação onde um programa de computador tem a habilidade de tratar outros programas como sua própria informação, como seus próprios dados. Então, o que isso quer dizer na prática? Significa que quando a gente utiliza dessa técnica de metaprogramação, nós utilizamos outro programa como se fossem nossos dados e nós vamos manipular outros programas. Poxa, Vinícius, meio complexo, mas e onde que entra essa tal de reflection? E aí, pegando um pouco mais embaixo, a habilidade de uma linguagem de programação ser a sua própria metalinguagem, ou seja, com a própria linguagem tratar dados dessa linguagem como dados, eu sei que está complexo, mas basicamente, se com uma classe em PHP eu conseguir pegar informações de outra classe em PHP, então essa técnica de fazer metaprogramação dentro da mesma linguagem é chamada de reflection, ou reflexão. Ou seja, com PHP, eu vou conseguir ler códigos em PHP e trazer informações desse código em PHP. Então eu trato um código em PHP como se fosse um dado do meu programa em PHP. Mas a gente vai conseguir ver que na prática isso não é tão complicado. E com isso, com esse conhecimento, você vai entender, por exemplo, como funciona um programa de testes. Se você já conhece testes de unidade ou testes automatizados em geral, você sabe que algumas ferramentas rodam testes baseados no nome do seu método ou em alguma informação que você coloca no método e essas ferramentas rodam seus códigos automaticamente. Então, como essas ferramentas buscam essas informações, esse tipo de coisa? Inclusive, já aproveito para deixar aqui um card sobre uma playlist de testes, caso você não conheça essa técnica. Mas, voltando aqui para magia, vamos dar uma olhada no código e o que eu quero fazer? Eu tenho aqui uma classe de exemplo muito simples, onde eu tenho uma propriedade pública, que tem um valor aqui público, eu tenho uma propriedade privada que não tem valor nenhum e tenho um getter para essa propriedade privada. Então o que eu quero fazer? Eu quero primeiro conseguir fazer essa tal de reflection dessa classe, ou seja, pegar algumas informações. Depois eu quero acessar essa propriedade pública, mesmo sem ter acesso a um objeto direto, ou criar um objeto utilizando reflection. E por fim, a parte mais legal, eu quero conseguir atribuir um valor a essa propriedade privada aqui. Deixa eu criar um novo arquivo aqui, que eu vou chamar de reflection. E lembrando, eu estou fazendo aqui com PHP, mas tudo que eu vou fazer, a maioria das linguagens, principalmente as linguagens orientadas a objetos, já implementam de forma muito semelhante normalmente, beleza? Então isso não é específico do PHP. Então vamos lá, deixa eu utilizar essa minha classe de exemplo. E o que eu vou fazer? Eu quero inspecionar essa classe, quero fazer a reflection dessa classe. Então vou precisar de uma reflection class. Então eu vou instanciar uma reflection class, passando como argumento aqui para o construtor justamente a minha classe, o nome da minha classe. Com isso, eu já tenho acesso a muitas informações. Por exemplo, o mais simples aqui. Eu consigo fazer um var_dump e exibir dessa minha classe todas as propriedades. Consigo exibir também, dessa minha classe, todos os métodos. Inclusive eu posso filtrar, por exemplo, pegar só os públicos, só os privados, etc. Mas eu vou exibir todas as propriedades e todos os métodos. Quando eu executo esse código, se nada der errado, beleza, tenho lá as informações. Então, primeiro, eu tenho aqui duas propriedades, uma pública e uma privada, como já está escrito aqui, e tenho um método getProp privada. Então, repara que eu já comecei a tratar essa classe como se fosse um dado do meu programa, uma informação que eu posso manipular. Isso é bem interessante, né? Mas vamos continuar. Já que eu consigo pegar propriedades, eu vi lá que eu tenho aquela reflection property, será que eu consigo pegar uma propriedade específica ao invés de todas? Então vamos pegar aqui uma propriedade, que vai ser dessa reflection class, eu vou usar um getProperty.
E aqui eu passo como parâmetro o nome da propriedade que eu quero, que se chama propriedade pública. Inclusive, a partir dessa propriedade, eu consigo acessar algumas informações. Vamos só dar um var dump nela de novo para você ver que eu tenho acesso a ela antes de qualquer coisa. Então tenho aqui minha propriedade pública, que faz parte lá da classe exemplo, show de bola. Agora, isso é uma instância de reflection property, isso não é o valor da propriedade. Então a partir daqui eu consigo fazer algumas coisas, como definir o valor dela, pegar o valor dessa propriedade. Então vamos fazer isso, vamos tentar pegar o valor dela. Só que eu preciso passar por parâmetro um objeto de onde eu vou pegar essa propriedade. Porque repara que até aqui eu não tenho nenhuma instância dessa minha classe exemplo. Então o que eu preciso? Eu preciso de um objeto dessa classe para eu conseguir acessar a propriedade. E aqui eu tenho algumas formas de fazer. A mais simples é diretamente fazer aqui um new classe exemplo. Dessa forma, com esse objeto, eu consigo acessar a propriedade, então vou ter lá a resposta pública. Show de bola! Só que como a gente está falando de reflection, vamos ver uma forma interessante de instanciar um objeto usando reflection. Eu posso criar um objeto sem chamar o seu construtor, por exemplo, o construtor da classe. Então venho com reflection class, new instance without constructor. Então, por exemplo, quando você tem uma ferramenta de testes automatizados e quer criar um dublê de testes que não precisa das dependências, esse tipo de coisa, você pode instanciar essa dependência sem chamar seu construtor. E você não vai precisar de passar nada para ela. Então isso é uma grande facilidade em alguns casos e você muito provavelmente já se perguntou como isso era feito. Então só por essa dica eu já acho que merece aqui um like, hein? Mas continuando, agora eu continuo conseguindo acessar aquela propriedade que tem o valor pública. Perfeito! Agora eu quero definir, mas antes deixa eu extrair isso aqui para uma variável, que vai se chamar objeto. Agora eu quero definir um valor na minha propriedade privada para eu conseguir chamar esse método aqui, getPropPrivada, e receber um valor. Porque se eu fizer isso hoje, aqui do meu objeto, eu chamar esse getPropPrivada, eu vou receber um erro, porque eu não tenho essa propriedade inicializada ainda. Essa propriedade não tem valor nenhum e eu estou tentando acessar. Erro. Então como que eu posso definir um valor lá? Com reflection. Então prop_privada vai ser dessa minha reflection class, eu vou pegar uma propriedade privada, que é o nome, deixa eu ver aqui, que é o nome dessa minha propriedade privada, certo? Então, pegando essa propriedade, eu poderia, teoricamente, vir aqui e fazer um setValue, passando o objeto que eu vou manipular, que é esse objeto que eu já tenho criado, e passando um valor para essa propriedade. Deixa eu só me lembrar qual é o tipo dela, ela é uma string, então eu posso passar aqui um valor teste. Só que isso ainda vai dar um erro. Quando eu tento rodar, eu vou receber o erro de que eu estou tentando acessar um membro que não é público. E isso dá erro, obviamente. Ah, então Vinícius, essa tal de reflection não serve para nada nesse caso. Só que aí que entra o pulo do gato, o duplo twist carpado do gato, onde eu posso fazer um setAccessible. Ou seja, eu consigo transformar essa propriedade em algo acessível, algo que eu possa manipular livremente. Então, quando eu defino que o accessible é true, eu estou falando, olha só, eu posso acessar essa propriedade agora como eu quiser, inclusive definindo um valor nela. Então agora eu posso tentar rodar e vou receber como resultado o teste. Eu sei que esse vídeo foi um pouco corrido e a minha intenção era justamente trazer esse conceito de forma simplificada, bem condensada. Porque o que a gente tem aqui de possibilidade? Tratar nossos programas, nossos códigos, como se fossem dados e manipular. Manipular a minha classe, fazer com que métodos privados sejam públicos, que métodos públicos sejam privados. E com isso a gente entende como ferramentas funcionam por baixo do pano. Um container de injeção de dependência, como ele sabe quais parâmetros o seu construtor precisa para injetar as dependências? Através de reflection. Um ORM, como ele sabe quais as suas propriedades precisam ir lá para o banco de dados e como trazer do banco de dados para cá? Um reflection. O seu framework web preferido, como ele sabe que precisa chamar um método com aquele nome quando você define lá no arquivo de rotas, por exemplo? Com reflection. Então a metaprogramação, e principalmente a reflection, é uma ferramenta muito poderosa que diversas outras ferramentas que a gente usa no dia a dia fazem uso. E entender como ela funciona por baixo dos panos pode trazer muitos poderes pra gente. Mas, de novo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu poderia muito facilmente tentar pegar uma propriedade que não existe, tentar chamar um método que não existe, e isso obviamente vai estourar exceções na nossa cara. Então se você curtiu esse conteúdo, curto, mais corrido, só que também teórico com informações desse tipo, não esquece de deixar o curtir e comenta me contando o que você achou, para eu saber se faço mais conteúdo desse tipo ou não. Então espero que você tenha gostado e te vejo em outros vídeos aqui no canal.